Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num domingo, que não deixa de ser um domingo muito especial. É o último domingo do mês de outubro do ano de 2023, que marca exatamente um ano de separação do último domingo do mês de outubro do ano de 2022. Você, no ano passado, a essa hora, certamente você estava ali com as suas tensões muito elevadas, você estava ali apreensivo, acompanhando o desenvolvimento do processo eleitoral aqui no nosso país, acompanhando os noticiários aqui no nosso portal. No final, nós estávamos todos aguardando que começasse logo a apuração, que foi muito tensa até o momento que houve a virada, que a figura do ex-presidente da República, que estava na frente, ele fosse ultrapassado pela candidatura do atual presidente Lula. Então, foi um momento que a gente conseguiu retomar o nosso país das mãos dessas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso povo e pessoalmente a cada um de nós. Nós somos sobreviventes, nós escapamos dessas pessoas, nós escapamos dessas criaturas que fizeram o que fizeram durante a pandemia aqui no nosso país e que precisam ser responsabilizados. Então, quando a gente retoma o nosso país de volta ao processo civilizatório, é claro que a gente respirou muito aliviado. Mas existem muitas situações no atual governo que precisam ser cobradas, muitas situações que foram retomadas de fato ao processo civilizatório, mas a República Brasileira agora ela precisa receber mais holofotes. A gente precisa identificar a política real, as coisas reais que acontecem aqui no nosso país, para a gente ter de fato uma transformação que vai além da gente ter retirado essa gente insana do poder. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações, trazer também mais algumas informações importantes, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, então, gente, o ano passado, os jornais hoje eles não estão fazendo referência. Talvez eles estejam deixando para fazer referência do segundo turno das eleições aqui no nosso país, exatamente no dia 30 de outubro, né, desse ano. É que aí sim, teremos aí um ciclo cronológico, né, exato. Mas a gente pegando os jornais de domingo, vou pegar aqui só o Globo, né? Os jornais estavam todos com essa perspectiva, porque todos eles davam notícias baseadas em pesquisas de opinião. Então as pesquisas, elas davam um placar muito apertado. Isso fez com que a gente tivesse uma atenção redobrada. E preocupou bastante ao longo da campanha, do dia da votação, o fato de a gente estar recebendo informações de que a Polícia Rodoviária Federal estava praticando um crime hediondo contra a nossa democracia, fazendo os bloqueios, enfim, nas áreas onde o presidente Lula tinha mais votos, teve mais votos no primeiro turno. Isso é uma coisa escancarada. Esses criminosos não podem passar despercebidamente, né? Por isso que eles fizeram contra o nosso país. Então o jornal tinha essa manchete aqui. A hora do voto, eleitores tomarão decisão inédita. E aqui eles colocavam na capa os percentuais das pesquisas, né, que estavam apontando ali. O IPEC 54% para o Lula, o Datafolha 52%, o IPEC dava 46% ao Bolsonaro, o Datafolha dava 48%. Enfim, e aí começou a apuração. Então a gente ficou acompanhando a apuração em todos os canais. Eu peguei aqui só para, aleatoriamente, a Record, que durante quando estávamos ali com 64,53% das urnas apuradas, eram 79 milhões de votos apurados, quase 80 milhões de votos. O Bolsonaro estava com 50,06%. O Lula estava tirando a diferença lentamente, né? A gente via... do Sudeste e vence do Centro-Oeste. Enquanto o Lula, com uma margem pequena, a gente vê todas as avaliações, né? Uma enorme margem no Nordeste. Isso falando sempre, só para deixar claro, você está falando do primeiro turno. Claro, claro. Então, aproveitando então isso aí, gente, devia ser mais ou menos umas 7h30, né? Enfim. E aí a apuração foi se dando até quando a gente tem esse placar aqui, o placar muda. O Lula passa para 50,01% e o Bolsonaro 49,99%. Gente,
ali foi uma festa muito grande, né? E a gente tinha mesmo que comemorar, porque pessoas como você e eu, nós lutamos todos os dias, quando a gente percebeu para que lado o Brasil estava indo e do perigo que representava. Nós não éramos apenas eleitores, como a gente foi em outros períodos, né? A gente estava vendo ali que o Brasil estava numa encruzilhada. Então não era uma situação comum, perdeu a eleição, daqui a 4 anos a gente escolhe outro. Não, perdeu a eleição, o Brasil ia ser jogado num abismo. Perdeu a eleição, o Brasil poderia ter outra situação parecida como nós tivemos aqui durante uma pandemia. A gente poderia ter cada vez mais uma sociedade armada, cada vez mais um empoderamento de militares corruptos que se aproveitaram da figura do elemento na presidência da República para ganharem um dinheiro estratosférico como eles nunca ganharam. Enfim, para fazerem todo tipo de falcatruas envolvendo a estrutura do Estado brasileiro, corromper as instituições, nós que somos da área do direito, foi uma coisa absurda o que se fez na Procuradoria-Geral da República. E foi um absurdo maior ainda os meios de comunicação terem acobertado, nunca terem cobrado a Procuradoria-Geral da República para cobrar, para demandar os criminosos por aquilo que eles fizeram contra o nosso povo. Nunca demandaram o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o Arthur Lira, os presidentes do Senado. Todo mundo ficou camuflado, ficou escondido enquanto o Brasil morria por um lado e era entregue, era dilapidado cada vez mais para favorecer grupos econômicos aqui no nosso país. Enfim, nós conseguimos mudar essa realidade e hoje nós estamos diante da política real. A gente consegue fazer críticas ao governo atual, a gente consegue enxergar atitudes corretas que estão sendo feitas, mudanças de cursos, e nós estamos vendo também que o processo continua, o processo civilizatório continua. A vida de todos nós não deu um salto estratosférico no plano econômico, no plano social, não tivemos uma ruptura que possa ter trazido para o povo melhorias tão grandes. Nós tivemos aqui melhorias econômicas que atingiram as pessoas de baixa renda, as pessoas estão comendo melhor, os programas sociais estão melhores organizados, estão melhores distribuídos, mas o Brasil ainda mantém uma distância, um abismo gigantesco daquilo que nós precisamos e nós podemos ser mais adiante, né? Então, tivemos essa situação aqui. Enquanto isso, passados agora um ano, o inelegível, ele continua fazendo as suas peripécias, né? Enquanto ele está solto, né? Porque ele acha... Eu acho que no íntimo ele sabe que vai ser preso, mas então ele está curtindo aí esse período de férias antes de ir para Papuda ou para Bangu 8, como se ele fosse um animal de zoológico, o macaco-tião. O macaco-tião ressuscitado está aí fazendo campanha no meio das pessoas de uma forma absolutamente inútil, né? Porque qual o sentido da figura do inelegível estar indo para aglomeraçõezinhas e depois ficar postando isso nas redes? Qual o sentido, qual a utilidade disso? É apenas um aprofundamento desse processo de lavagem cerebral, de adoecimento que ele submete a uma parcela da sociedade brasileira desde que ele chegou ao poder, né? Enfim, mas aí o poder real, a gente vai passar aqui para outra telinha, tem a ver com essa matéria aqui que está hoje nesse jornal, mas também é matéria em vários outros veículos, né? Acho que dá para vocês verem aqui o título, né? Vamos ver aqui. O título é Poder de Influência. Aí vem lá. Lira amplia espaços no governo e mantém indicados impostos que controlam 25 bilhões de reais. Então, isso é uma usurpação do poder sorrateira. O Brasil, ele sempre foi considerado, desde a Constituição de 88, um sistema que pode ser chamado de presidencialismo de coalizão. O que quer dizer isso? O presidente da República, ele governa, mas ele precisa do apoio do Congresso Nacional para aprovar suas medidas, as iniciativas de governo, enfim, e ter um órgão também fiscalizador dos atos do governo. Só que no governo Bolsonaro, nós tivemos uma corrupção institucional. Porque o parlamento,
que é moldado exclusivamente para legislar e para fiscalizar o Poder Executivo, ele passou a ser sócio das verbas públicas, tendo ali, através do governo Bolsonaro / Paulo Guedes, a liberdade para fazerem o uso de uma parcela significativa do orçamento do nosso país de forma aleatória, sem seguir nenhum tipo de programa, de diretriz federal. Então, hoje, os programas do governo federal, eles estão sujeitos a um fracionamento de verbas que não tem a ver com as políticas públicas para as quais que o governo, né, foi eleito para resolver. Então, o governo acaba tendo uma distribuição de recursos e que vão para trator para uma cidade que não precisa de trator, caminhão de lixo para uma cidade que não precisa de caminhão de lixo, programas de informática para escolas que não têm eletricidade, e por aí vai. A gente vai vendo todo tipo de situação que ressalta aos olhos de todos nós grandes falcatruas que estão em curso e que certamente serão reveladas no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês pegam aqui os representantes do Arthur Lira, está lá na CBTU, né? Tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões. Aí tem um cara ali do Arthur Lira. Depois tem o Ministério do Esporte, 1 bilhão e 200 milhões, com André Fufuca. Superintendências regionais da Codevasf e do INCRA, com orçamentos assim grande. DNOCS, o Porto de Maceió. A gente vai vendo aqui, Caixa Econômica Federal. Gente, é muito dinheiro que essa gente que não tem nada a ver com aquilo que nós elegemos, né, as nossas ideias enquanto cidadãos, e estão ali sócios do governo sem ter o ônus do governo. Porque se der alguma coisa errada, se acontece algum caso de corrupção, malversação de dinheiro público, algum escândalo, quem fica com ônus é o presidente da República. O senhor Arthur Lira não está nem aí, esses caras aí que estão no governo não estão nem aí. Então, gente, nós temos cada vez mais a responsabilidade de jogar luzes sobre essas criaturas, porque em dado momento vai aparecer alguma coisa ruim no meio dessa história. E aí o presidente da República, ele certamente será alvejado sem clemência e nem piedade. E isso é muito ruim para todos nós que fizemos tantos esforços para que a gente tivesse essa mudança de chave. Porque em 2026, a gente está arriscado a ter essas forças do atraso todas reaglutinadas para tentarem voltar o nosso país num rumo contrário ao processo civilizatório. Então não basta que o governo Lula hoje seja um bom governo. Não, o governo tem que ser excepcional. Porque ele sendo um bom governo, ele vai ficar muito frágil, muito fragilizado diante de muitas críticas que não param. Essa gente insana que está na internet, esses bolsonaristas, eles continuam a agir constantemente. Então, enfim, os nossos espaços aqui, eles devem servir sobretudo para fazermos esses alertas e ajudar o máximo que a gente puder que o processo civilizatório não volte para trás, né? Bom, e aí, gente, só para finalizar hoje, entrando aqui na área internacional, né? Eu comentei aqui com vocês que o que está acontecendo lá em Israel é uma coisa muito próxima do que aconteceu em Canudos, aqui no Brasil. Caiu até no chão o jornal aqui. E hoje, mais tarde, eu vou comentar com vocês essa entrevista muito interessante aqui, que o Luciano Huck fez com Yuval Harari, né? Está aqui no jornal aqui, uma entrevista muito longa, mas é muito interessante, porque o Luciano Huck é judeu, o Harari também é judeu, então eles fazem ali uma resenha, fazem uma conversa muito interessante aqui, que eu estou extraindo alguns pontos para trazer aqui para o nosso portal mais tarde, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mais uma vez um grande abraço e mais tarde eu volto, tá bom? Até lá, tchau!